Meus queridos irmãos, depois da reforma na Inglaterra e na Escócia, esses países mergulharam numa recessão muito grande. Havia uma recessão que precisava da intervenção da monarquia, e a monarquia então vai entrar na igreja de forma avassaladora. Já não havia mais os princípios dos solas que nós estudamos na semana passada: sola fides, sola scriptura, sola gratia, sola dei gloria, solo Cristo, somente Cristo. O reverendo Augusto Nicodemos escreve a ideia daquela época. Ele coloca assim, o reverendo Augusto: tudo no culto deve ser regulado e controlado pela palavra de Deus escrita, para que esse grupo, ou aqueles em acréscimos humanos ao culto que não podia ser demonstrados nem apoiados pela escritura, deveriam serem tirados. Esse grupo não queria que se permitisse o acréscimo cada vez maior de tradições humanas no culto. Por isso, quebraria o segundo mandamento, obscureceria a clareza do evangelho e impediria que o poder de Deus viesse sobre a igreja. Por esta causa, desse desejo, esses crentes fervorosos na igreja, na Inglaterra e na Escócia, vieram ser chamados e conhecidos como os puritanos. A palavra vem do inglês que significa purificar. Deixa eu falar algo para você. Quando nós estamos juntos no santo ajuntamento, num culto público, algumas coisas precisam acontecer. Algumas coisas vão acontecer nesse santo ajuntamento lindo em que nós estamos aqui. E eu quero que você observe o texto. O texto lido nessa noite é uma convocação de Moisés ao povo que ali estava. Era realmente os momentos finais em que, no sermão passado a gente viu algo interessante. Foi quando Moisés chamou Josué, e Moisés começou a trazer instruções a Josué, para que Josué pudesse aplicar na sua gestão, na sua liderança. Josué recebe de Moisés a sua credencial, a sua chamada a suceder Moisés. E ele está recebendo algumas instruções, conjuntamente com os líderes daquela época, em relação à igreja, em relação ao culto, em relação ao santo ajuntamento. De fato, o meu resumo nessa noite, do nosso sermão, é somente, e eu vou falar bem devagar para você entender, somente serão reconhecidos como membros da igreja de Cristo aqueles que fizerem a sua pública profissão de fé e contribuírem para a edificação mútua dos seus membros. O que eu quero dizer com isso? Até o final você vai entender isso. Por isso você fez o seu batismo, por isso você se tornou membro ativo dessa igreja, por isso você vinculou a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja séria, uma igreja chamada por Deus, uma igreja com as suas limitações, com seus problemas, com suas lutas como as demais igrejas, mas você então filiou a igreja do Senhor Jesus Cristo, se tornou membro daquela igreja, fez sua pública profissão de fé, e agora olha para a pessoa que está perto de você aí e diz assim: muito obrigado pela sua vida. Porque você ajuda uns aos outros. Nós aprendemos uns aos outros mutuamente a crescermos naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Entendeu isso? Então já podemos sair e vamos embora. Esse é o nosso resumo dessa noite. Mas orientações específicas do versículo 9 ao versículo de número 13. Observe esses poucos versículos aí. E quais seriam essas orientações? Para quem seriam essas orientações? Essas orientações são para os sacerdotes.
Do versículo 9 ao versículo de número 13, nós temos orientações para os sacerdotes. Aqui Moisés aparece, amados, entregando a lei de Deus de uma forma escrita aos sacerdotes e os anciões. Os sacerdotes seriam responsáveis agora em explanar a Bíblia, em pregar a palavra, em recordar a lei. E os anciões, os presbíteros, porque esta palavra ancião tem conotação com o termo presbíteros no Novo Testamento, eles seriam responsáveis para a aplicabilidade, para a revelação especial de Yahvé, que deveria ser preservada para toda a posteridades. São essas as instruções que nós temos aqui. Mas o tema, veja o versículo de número 9. Quem deveria estar presente ali no culto, na festa, era o povo. Irmãos, o versículo de número 9 começa da seguinte forma: esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel. Era uma prática comum na conclusão de um tratado secular de suzerania lá no Oriente Próximo, de entregar ao vassalo, de colocar no santuário, de apresentar aos sacerdotes sobre os cuidados dos deuses minúsculo, porque não era o Deus Todo-Poderoso de Israel, eram outros reinos, uma lei, uma cópia daquilo que deveria ser praticado e feito. Além disso, a morte do vassalo, o seu sucessor, era aprovado e também confirmado no tratado. Não era necessário agora encontrar os problemas na declaração de Moisés, que entregou um documento claro de espécie a Josué, para que ele pudesse dessa mesma maneira proceder com o povo de Deus, com uma nação escolhida. Ele deveria ter em suas mãos um escrito da lei, para que pudesse retroorientar o povo de Israel. Você tem o escrito em suas mãos, você tem 66 livros, você tem a revelação especial do Velho Testamento, você tem a revelação especial do Novo Testamento. Tudo o que a igreja precisa, tudo o que você precisa, está em suas mãos nesse momento. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela conserta o homem. Alguma vez uma pessoa diz: olha, pau que nasce torto não tem como se consertar. E alguém disse: pau que nasce torto e vai na carpintaria de Jesus Cristo, esse tem como se consertar, porque é a palavra de Deus que conserta, é a palavra de Deus que modifica, é a palavra de Deus escrita para a sua mente, para o seu coração, que é bússola, que é luz, que é lâmpada, que é regra, que é doce como mel. É a palavra de Deus que você precisa ler, é a palavra de Deus que você precisa ser como os bereanos, que liam a Bíblia e verificavam se aquilo que estava sendo pregado era corretamente. Versículos de 10 a 13 dentro desse contexto. Ordenou-lhe Moisés dizendo: a fim de cada 7 anos. Quando é que essa lei ia ser lida na igreja? Responda para mim, quando é? A cada 7 anos. A fim de cada 7 anos. Os sacerdotes leriam toda a lei, todo o livro de Deuteronômio, todos os procedimentos. E o texto diz: precisamente no ano da remissão. Já falamos dessa festa, falamos do ano da remissão, falando da festa dos tabernáculos, já estudamos sobre isso. Quando todo Israel viesse comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás essa lei diante de todo o Israel. Instruções aqui fornecidas para uma cerimônia solene, renovação da aliança, a cada 7 anos. Precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, o tempo determinado era uma das ocasiões regulares da festividade religiosa, quando o ano da remissão está lá no 15. Vamos recordar um pouquinho? Volte aí a sua Bíblia no capítulo 15, versículo 1, que tem uma citação sobre esse ano da remissão. É hora da gente recordar. O ano da remissão. Ao fim de cada 7 anos farás a remissão.
Este, pois, é o modo da remissão: todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado, não exigirá o seu próximo do seu irmão, para a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuires. Bom, já recordamos o que era essa festa. Lembrou quando nós pregamos sobre isso? Se você tivesse uma dívida e no ano da remissão você deveria perdoar a dívida do seu credor. Então acontecia alguns problemas durante essa festa. Estava chegando o ano da remissão, muita gente não emprestava, muita gente não acudia, muita gente não era solícito, mas o fato é que a ordem dada lá em Israel é: no ano da remissão, perdoe. Irmão, você já fez isso alguma vez? Perdoar alguma dívida de alguém? A Bíblia diz aqui, quando a gente perdoa alguma coisa, o Senhor nos dá em abundância. Você crê nisso? Porque às vezes dentro da igreja existem problemas sérios com essas coisas. São irmãos que pedem emprestado e não restituem, e você fica cobrando. Você está cobrando já há 50 anos aquele feliz, e aquele feliz nunca vai te pagar. Então faça o seguinte: esqueça, haja na festa da remissão, maior é Deus. 16, olha o versículo 13: teus filhos e tuas filhas, o teu servo, a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades, 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar em toda a colheita, em toda obra, em todas as tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes ao ano, todos varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá uma porção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe aprover concedido. A festa dos tabernáculos é a festa de gratidão. A festa do tabernáculo é a festa da oferta. A festa do tabernáculo era não aparecer diante de Deus com as mãos vazias. E aí aqui eu até abrir um grifo meu, um parente meu. Eu quero agradecer a essa igreja pelas vossas doações, pelo início da nossa jornada, pelo início da nossa obra. Foi só o primeiro teste. Eu já vejo a nossa igreja erigida, já vejo a nossa igreja arrumada, mas quem é que vai dar essa obra? É o Senhor Deus. E quem é que vai construir? São vocês. Se você colocar o seu coração no dinheiro e não ofertar o Senhor para a obra do Senhor, diz o texto aqui, e não é nenhuma coação, por favor, porque isso é uma coisa pessoal de você, de cada um, minha, subjetiva. Diz o Senhor que Ele há de abençoar grandemente aqueles que ofertarem na festa do tabernáculo. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de modelos e de exemplos a respeito disso. Eu não consigo entender alguém que quebra a maior lei de todas, que é de ser um ofertante, que é de ser um dizimista na casa do Senhor. Eu não entendo isso, que a Bíblia diz: quem não oferta, quem não dizima, está roubando ao Senhor, está aparecendo diante do Senhor com as suas mãos vazias. E Deus tem nos dado tantas coisas: saúde, alimento, tempo, existência, cuidado de nós. Nessa pandemia Deus cuidou de você, Deus cuidou da sua família, Deus está cuidando das coisas mais pessoais, particulares que você tem. Mas por que eu tenho dificuldade de ser um dizimista fiel? Irmãos, eu tenho 27 anos de ministério, eu tenho visto muita gente ser fiel, graças a Deus. E fiel não é no montante, porque muita gente ganha muito e não é
fiel sobre aquilo que ele ganha. E muita gente ganha pouco, mas primeiro é do Senhor. Tira para a obra do Senhor, entende esse processo. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque a nossa igreja, irmãos, nós temos 60%. Depois você conversa com o tesoureiro Luciano, pode conversar com ele. 60% dos irmãos são dizimistas, mas nós ainda temos 40% que não entendeu isso ainda, que não é dizimista. Agora o Espírito Santo fale ao seu coração, elabore a festa dos tabernáculos. Recordamos isso? Agora a gente pode dar sequência no nosso assunto. Então nós estamos vendo o versículo 10 e versículo 13 do capítulo 31, vai lá, onde ele coloca assim: ordenou Moisés, dizendo ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, você viu, perdoe a dívida, no ano da festa dos tabernáculos, não apareça diante de Deus com as suas mãos vazias. Nós assistimos e vimos isso, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás o livro da lei. Esses versículos fazem referências específicas e explícita a esses festivais de renovação da aliança. Há um tempo da festa do tabernáculo, era a ocasião em que todo Israel viria a comparecer perante Yahvé, no lugar que ele escolheu. Israel era obrigado a comparecer no santuário central a cada 7 anos para renovar a aliança. E aí você que é esperto, nós estamos falando de elementos de cultos. Quando nós estamos em um culto público como esse coletivo, a primeira coisa que você vem fazer, você já pode anotar aí: renovar as minhas alianças. Renovação de aliança. Quando eles estariam reunidos, homens, mulheres, meninos, estrangeiros, eles estariam ali para renovar a aliança. Possivelmente todo o Israel seria apresentado no lugar que havia escolhido. Aqui um grupo simbólico poderia estar em Jerusalém, outro grupo simbólico poderia estar em outro lugar, mas todos estariam perante a presença do Senhor. Seja a nossa opinião aqui está direcionada para ouvir e aprender e a temer e a reverenciar Yahvé de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Os versículos sucedentes, 13, diz: para que os seus filhos que não saiba ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, o qual ides passando o Jordão para possuir. Então, para fechar, nós podemos ver que um valor cerimonial na renovação é ler a palavra, é fazer que as criancinhas mais pequenas possam ouvir, possam entender a palavra de Deus. Mesmo eles, algumas vezes dispersos, estão ouvindo a palavra de Deus. E isso, num procedimento, é extremamente valioso para que possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. É por isso que na igreja sempre vai haver o quê? Exposição da palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, diz aí, para não pecar contra ti. E assim deveria ser naquele santo ajuntamento. Porém, irmãos, a confissão de fé, no capítulo 26, fala da comunhão. O que nós podemos ver a respeito da comunhão? Primeiro, os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e uma comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribui para a sua mútua edificação. Assim como naquele tempo, a gente acabou de ver o texto assim, todos os elementos que estariam compostos nesse santo ajuntamento eram relevantes para reforçar a pública profissão de fé e também edificação mútua através dos serviços espirituais, que estaria promovendo a conscientização, a comunhão dos santos. Assim como no texto lido nessa noite, a confissão de fé coloca para nós alguns elementos importantes. Primeiro, faça a sua profissão de fé. Se você está aqui e não fez o seu batismo, não fez a sua profissão de fé, corra, acerte,
faça o catecúmeno, faça a sua profissão de fé, faça o seu batismo, porque dentro da concepção bíblica, irmão é aquele que pertence àquela comunidade, irmão é aquele que está inserido dentro daquela comunidade. Pastor, eu sou crente, eu amo a igreja, eu vou à igreja, eu gosto de ouvir o Senhor pregar. Irmãos, eu tive lá em Valença um período em que uma pessoa durante 10 anos ou mais de 10 anos ia sempre na hora da mensagem, aquele senhor sentava no último banco e ele ouviu pregar, não recebia nem a bênção apostólica e ia embora. E um dia eu cheguei perto daquele senhor e perguntei assim: senhor fulano de tal, o senhor gostaria de ser membro da igreja? O senhor está em todos os nossos cultos? E ele respondeu: não, eu só gosto de ouvir você pregando. Então tem muita gente que é simpatizante do evangelho, gosta dessa igreja, mas se não fizer a sua pública profissão de fé, não se torna membro daquela igreja, não é membro daquela igreja. Então o santo ajuntamento era para os membros, era para a família de Israel, era para os filhos, e esses todos eram colocados ali para manter uma santa sociedade, uma santa comunhão, para celebrar e adorar o culto de Cristo. Veja o que Hebreus capítulo 10, 24 e 25 diz: consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que esse dia se aproxime. Olha que igreja linda nessa noite, meu irmão. Obrigado por você estar aqui. Você é bênção de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando com muito jeitinho para você? Olha, você faz parte de um projeto maior de Deus. O culto, vir ao culto, aceitar esse convite do culto, é a decisão mais acertada da sua vida, da sua semana. Isso é muito bom, é começar a semana bem. Não deixarmos de congregar, porque aqui a gente olha nos olhos do irmão, a gente ora com o irmão, a gente pergunta como é que o irmão está, a gente tenta acalmar o coração do irmão. Vai dar certo, essa semana Deus está no controle, Deus está ajudando, não tema, não se espante, o Senhor é contigo, com a sua saúde, com a sua vida, com o que vai acontecer. Atos 2, 42, 46, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações, e diariamente perseveravam unânimes. O texto diz, eles estavam unânimes, aonde? No templo. Obrigado porque você veio, obrigado porque você está entendendo essa palavra, e obrigado porque você está participando do maior momento da sua semana. Eles participavam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e havia coinonia, e havia comunhão. 1 Coríntios capítulo 11, 20, texto de ceia, que daqui a pouco nós vamos estar tomando. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis. Que coisa triste. Quem sabe um dia nós vamos expor a carta de Paulo aos Coríntios aqui nessa igreja, e você vai ver que Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja dificílima. O povo estava na igreja, mas o povo não estava reunido em torno de Cristo. O povo estava na igreja, mas o povo não compreendia o significado, a grandeza do santo ajuntamento, bem como socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus oferece ocasião, deve se estender a todos. Sabe uma pergunta que eu gosto de fazer? E o que eu quero que você aprenda, daqui a 50 anos você vai lembrar de mim dessa perguntinha. O pastor Luiz André sempre perguntava: o que eu posso fazer por você? E isso aí não é clichê de banco, não. Isso é a Bíblia que ensina. Pergunte para a pessoa que está próxima de você, ao sair desse culto logo depois: o que eu posso fazer por você essa semana? O que eu posso fazer por você? O irmão vai falar: orar. Ótimo, orar e sem cessar. Mas, de repente, você está precisando de alguma coisa. E essa é a nossa função e a nossa responsabilidade. Essa comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância de sua divindade,
nem iguais a Cristo em qualquer sentido, afirmaram uma e outra coisa é ímpio e blasfemar. O que o texto está falando aqui? O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo uva. Ele, Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre todos os mortos, para todas as coisas de primazia. 1 Coríntios 8, 6, todavia para nós não há um só Deus, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para que existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas também procedem dele. Irmãos, terminando a nossa meditação dessa noite, a comunhão que os santos mantêm entre si não destrói de modo algum, enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e sobre as suas possessões. Calma, nós lemos Atos hoje, na escola dominical, Atos 5, e nós passamos por essa citação: nobre casal que, mentindo aos pés dos apóstolos, morreram. A comunhão que os santos mantêm entre si, a comunhão que nós temos entre nós aqui, de modo nenhum enfraquece o título e o domínio dos bens que Deus tem te dado. Porque muita gente acha assim: agora eu vou perder tudo que Deus tem me dado. Não. Atos 5, 4 diz: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Irmãos, nós já trabalhando sobre tantos conceitos, e Moisés está terminando o seu livro. Lembra do conceito que Moisés disse que é dando que se recebe? Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Quanto mais você é solícito, mais Deus coloca pessoas ao teu lado, cuidando de você, da sua casa, da sua saúde, da sua vida. A igreja, ela precisa viver esse santo ajuntamento com gratidão, com alegria. E ao aplicar essa passagem ao meu coração, ao teu coração, cujo tema é ajuntai o povo, eu tenho que entender que no culto existem elementos para a renovação da minha aliança, para a renovação dos meus votos. Geralmente a gente usa muito essa palavra renovação em ministério de casais. Agora vamos restabelecer, renovar os votos conjugais. Aí o pastor ora, você faz o juramento para sua esposa, o esposo faz para sua esposa o juramento. Mas quer saber de uma coisa? Toda vez que você se ajunta, congrega, reúne, você está renovando seus votos a Deus. Um dia você votou, um dia você publicamente disse que adorava o Senhor. A santa convocação para o culto é o melhor convite da semana. Acontece para você, acontece para as pessoas. E por que atender o convite fundamental a todos os membros? Por que você atendeu o convite de estar aqui hoje nessa noite? Quando você veio adorar a Deus em um culto público. O que você está comunicando com isso? Cada um de nós que estamos aqui, nós viemos para adorar a Deus. O que nós estamos comunicando? Convém que Ele cresça, que eu diminua. Convém que Ele fale e eu cale. Convém que a lei, a palavra de Deus seja exposta e eu obedeça. É isso que nós estamos comunicando ao Deus que é digno de receber todo louvor e adoração. Enfim, queridos, para que serve cultuar? Para que serve cultuar? Você consegue ficar um domingo sem cultuar? Qual a importância do culto, do santo ajuntamento, de ver o irmão, sentir a presença do irmão, de orar com o irmão? O cristão precisa compreender a importância do cultuar a Deus. O que acontece quando deixas de atender a santa convocação de ajuntamento? Penso que é uma perda na participação da renovação da aliança.
Penso que ouvir a exposição da palavra promove o ensino doutrinário, avalia o seu comportamento, o seu procedimento e traz para o alvo correto, que é o aperfeiçoamento para servir ao Senhor. Isso está no culto público, na exposição da lei. Lembra, Moisés, de 7 em 7 anos, ajunte o povo, leia toda a lei, ensine as crianças, inculque na mente das crianças. Como o cristão renova a sua aliança com Jesus? Antes de falar sobre renovação de aliança, é preciso recordar alguns preceitos na sua vida como membro da igreja visível e invencível de Cristo. Quais são esses preceitos? Primeiro, você está na casa do Deus vivo. Na igreja é lugar de temor e reverência. Na igreja é lugar de prostrar os pés do Senhor. Na igreja é lugar de colocar vigia nas línguas. Olha, eu tenho que falar menos, eu tenho que ouvir mais. Na igreja é lugar de culto, de adoração, de dobrar os joelhos, de reverência, de ensinar as crianças, de ensinar os jovens, de ensinar os adolescentes, de ensinar os antigos, os velhos. Irmãos, eu estou lendo as cartas pastorais, Timóteo, Tito, Paulo exorta, olha, exorta a igreja a ser perseverante, exorta a igreja a estar na doutrina, exorta a igreja a estar calado diante de Deus, exorte a igreja a esperar confiantemente no Senhor. Exorte, Timóteo, exorte, Tito, falo para você, porque essa é a minha missão. Você está no lugar que deve tirar os seus sapatos. Não precisa tirar os sapatos agora não. Lembra de Moisés? Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Você já sentiu isso aqui na presença do Senhor? No santo ajuntamento? Quem deve satisfazer, queridos? Quem deve satisfazer o cumprimento dessas normas? Primeiro, a liderança, ele é a responsável. E segundo, você como membro de Cristo. A liderança da igreja são os guardiões da santa convocação. O pastor, o presbítero, o diácono, o professor da escola dominical, o presidente da sociedade auxiliadora feminina, da SAF, da UMP, das crianças, do louvor. Vocês são guardiões da palavra de Deus, são líderes da casa do Senhor. A santa convocação de vocês, cale-se diante deles todos, porque estamos diante da presença do Senhor, diante da Bíblia do Senhor. Temos que ter reverência, temos que ter cuidado, temos que ter temor, temos que ter tremor diante disso. O papel da liderança desempenha um papel importantíssimo na vida do membro professo. Você sabe quando um pastor sente mais dores e dores de parto? Quando ele vê que um crente não quer ir mais à igreja. Quando você que me ouve aí não vem mais orar, sabe por quê, irmãos? Porque durante a madrugada nós estamos orando e velando pela sua vida. Nós estamos orando, ó Senhor abençoe Rafael, ó Senhor abençoe Reinaldo, ó Senhor abençoe Daniel, ó Senhor abençoe a Elisene, ó Senhor abençoe as criancinhas, abençoe. E o que mais dói é ver você, membro professo, comungante, andando para o abismo. Só falta um sopro do lobo e vai cair, e vai morrer. Então toda vez que o pastor estiver aqui falando, venha, vamos participar, venha um estudo, venha ensaiar, vamos ensaiar o cântico, ensaiar aquela historinha de 80% sacrifício e 20% unção, tem que estar na cabeça dos meninos que cantam. Nem existe mais levita, dos meninos que tocam, que cantam, que ensaiam. Escola dominical tem que vir, gente. Escola dominical está morrendo, ninguém quer vir mais à igreja 9 horas, por quê? Porque não quero levantar da minha cama, dormi 2 horas, fui para a balada, fui para o sertanejo. Crente na balada. Toma atento, cristão, membro, a sua postura está na casa do Senhor, vir na escola dominical, ler a palavra, ensinar para os seus filhos, ter vida espiritual, ensinar, porque esse mundo está difícil, está mais difícil do que o tempo de Moisés. A liderança levantada por Deus tem uma missão específica: promover o crescimento espiritual.
Irmão, se eu fosse fazer uma estatística hoje com você, qual é a nota que você daria para o seu crescimento espiritual? Que nota você daria para o seu desenvolvimento na fé? Você daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dê uma nota para você aí, mas fale que o Espírito Santo está vendo. O Espírito Santo sabe. Porque toda vez que eu ajunto para ouvir a palavra de Deus, eu sou despertado a crescer na graça, no conhecimento, na palavra, na fé, no amor. Então um conselho desse pastor que ama todos vocês: da próxima vez que você ouvir um convite de participar de um evento da sua igreja, atenda a santa convocação. Atenda. Hoje, quais são os aspectos fundamentais desse sermão para a minha vida? Pode até não ser para a sua, mas é para a minha vida. Em primeiro lugar, o culto é presencial. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas querem a mídia. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão trocando o presencial por um online. Igrejas estão passando por uma prova imensa, onde não há mais prazer em estar no culto, estar presencialmente. As pessoas querem ficar sentadas nas suas poltronas, não querem ter contato. Meu irmão, é importante lembrar que a santa convocação para a renovação da aliança, para manter a comunhão, para servir ao Senhor, não pode ser online. O culto, o santo ajuntamento não é online, é trabalho. Liturgia é trabalho, é pegar a mão no arado e ir para frente. Não dá para ficar no online, é presencial. Como é bom ver vocês aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Parabéns, parabéns igreja. Você veio. E eu gostava muito de um cântico que a gente cantava antigamente, que falava assim: por que você vai à igreja? Eu vou para adorar a Deus, eu vou para bendizer o nome do Senhor. Segundo lugar, esse sermão foi importante para mim, porque eu preciso saber como é a minha postura no culto. Eu preciso saber como é a minha postura no culto. E principalmente, amados, para os mais velhos, os cabelinhos brancos, os adultos. Criança vai crescer, criança vai aprender, mas muitas vezes o que eu faço no culto, o que eu não faço do culto, como aproveito o máximo desse pequeno tempo que eu tenho no culto público. É um tempo pequeno. Se não sou membro daquela igreja, devo fazer o meu batismo e a minha profissão de fé. Como deve ser minha postura no culto? Você sabe responder. Tem que sair daqui hoje. A sua postura no cartório, diante de um juiz, é diferente. A sua postura diante de uma autoridade, quer seja ela judiciária ou não, é diferente. Ninguém chega de qualquer forma diante de um policial. Um policial que faz guarda aí, que é uma autoridade, ele diz assim: está preso por desacato de autoridade. Qualquer policial pode dar voz de prisão para você. Você não vai chegar de qualquer forma para um policial. E por que na igreja eu tenho que ir de qualquer forma, de qualquer maneira? Não tenho nem postura. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Último lugar, terceiro, esse sermão para mim, e eu creio que para você também, fala sobre a igreja. Na igreja, somos chamados para renovar a nossa fé. Quem sabe hoje, o Senhor está chamando você para renovar essa fé. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dizer: filho, Jesus morreu por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. No santo ajuntamento é momento de renovar, de participar. Muitos estão participando de forma especial na vida da igreja. Muitos estão perdendo. Que você possa participar de maneira especial. E eu quero perguntar: você está preparado hoje para renovar sua aliança com o Senhor? A Bíblia diz que devemos analisar a nossa vida e participar do pão e participar do vinho. Renovação é agora. Renovação espiritual com
comunhão com Deus e com o próximo. Você já compreendeu essa grandeza? Que momento é esse? Momento da ceia. Que Deus nos ajude. Você veio para o santo ajuntamento, e o santo ajuntamento de comunhão, de coinonia com Deus. Amém?